Ainda da série Pisciners, como vivem, como se alimentam, a gente raptou mais 2 participantes da piscina para contar pra gente como é que tá sendo essa experiência, de onde elas vêm e qual é o background. Vem com a gente. Sejam muito bem-vindas, que legal ter vocês aqui. Vamos começar contando pro público quem vocês são, o nome de vocês. Então, por favor, Vê. Meu nome é Verona Costa, eu sou de Salvador, Bahia, tenho 28 anos. E você? Eu sou Aurora da Cruz Cardoso, eu tenho 28 anos e eu sou de Belém do Pará. De Belém do Pará. Isso, E bom, tecnologia une vocês, então, certo? bastante. Vamos começar contando pro pessoal que tá em casa, que tá às vezes nesse podcast não sabe muito bem o que a gente vai falar aqui. O que é a 42? Como é que vocês descobriram a 42? Eu descobri a 42 através de um amigo. Ele me falou da 42 assim, em 2019. Aí na época eu tava morando aqui em São Paulo, aí eu dei uma pesquisada. Só que eu não tinha como parar tudo que eu tava fazendo pra fazer a piscina, né? Eu trabalhava. E aí, só que eu fiquei muito interessada, principalmente pelo método de ensino, assim, né? Tipo, lendo sobre, fazia muito sentido, assim, pra mim. Eu tenho transtorno de atenção. E aí, eu nunca me dei muito bem com o método tradicional de ensino, assim. Nunca consegui me conectar e, de fato, ser incentivada, assim. E aí, parecia muito interessante É como se fosse um misto de coisas que fazem muito sentido pra mim, que é essa questão da comunidade. Eu sinto que eu aprendo muito mais quando tem outras pessoas interessadas na mesma coisa que eu. E essa coisa também de ser meio gamificado, né? A 42, ela tem uma coisa de a gente receber desafios e ter que dar um jeito de resolver esses desafios sem muita instrução. E isso vai dando experiência. E aí, tipo, eu achei muito interessante, aí eu vim pra cá e, de fato, funciona muito, assim, eu tenho me dado muito bem com isso. E, enfim, adoro. Inclusive, adoro essa coisa gamificada, tava farmando lista aí, agora tenho que entregar tudo, porque amanhã acaba, meu Deus. Tá ficando com saudade já? Ai, sim, loucura total. Eu só preciso, assim, de uma folga. Que eu não descansei um dia desde o início, mas já tô... Nossa, surreal pensar que vai acabar. É engraçado que a galera que tava falando, eles disseram que tem muita sensação de que esses 26 dias foram 2 anos, né? Tipo, parece que foi muito tempo, assim. Com certeza, foi muito intenso e, tipo, é aquele... Eu não sei como falar como é a 42, né? Porque, ao mesmo tempo que é muito bom, a troca de energia é perfeita. Os exercícios vêm e te falam assim, sabe? Te deixa triste, aí os teus amigos vêm e te ajudam. Então é aquela coisa de mudança de humor, assim, de sentimento muito rápida. E como é que você conheceu a 42? Eu tenho um amigo que ele era designer do Itaú. Daí vocês têm Parceria com o Itaú. O Itaú é um dos apoiadores da escola, Isso. inclusive. Daí ele falou pra eu tentar fazer. E existe aquele estereótipo de pessoas gamers, sabe? Tipo, ir pra tecnologia. Eu tinha tentado tudo menos tecnologia. Daí foi quando eu falei assim, bora tentar ir pro estereótipo, né? Pra ver o que acontece. Aí foi quando eu tentei e achei... ele me mandou o site da 42, me inscrevi em Belém do Pará. Aí ele achava que ia ser online tudo. Aí, do nada, quando vocês postaram que ia ser presencial, aí eu falei, gente, e agora? Como é que vai ser? Aí eu juntei dinheiro, passei no cartão e vim estudar pra cá esse mês. Maravilhosa. Bom, você falou gamer, então me conta mais essa história. Você é gamer? Eu jogo desde, 12 anos de idade. Comecei com Ragnarok, assim, MMORPG. Eu sempre fui de computador, né? Meu pai, na verdade, tinha uma locadora de PlayStation. E eu comecei daí. Daí eu fui jogando no computador, fiquei viciada e fiquei trocando de vários jogos, sempre jogando. Daí eu já pensei um tempo criar game, tipo jogos, né? Só que daí eu não sabia como prosseguir. Daí deixei de lado. Também achei muito, tipo, um sonho meio afastado da realidade de Belém do Pará, né? E em São Paulo a gente sabe que ainda é um pouquinho difícil, né? Que o cenário de produção de games, etc., é mais pra fora. Então eu deixei de lado. Mas conhecendo a 42 São Paulo, eu vejo que isso pode se tornar realidade. Muito legal. Nosso currículo, inclusive,
do começo, né? Desde a piscina você já tem algum cheirinho disso, mas no próprio currículo, na parte fundamental, já tem muito contato com essa parte de desenvolvimento de games. Então, acho que você fez uma boa escolha. Eu espero que eu tenha feito mesmo. Não, eu fiz. E você, Vê, de onde você vem? Eu venho de Salvador, né? Eu sou formada em cinema e audiovisual, na real. Mas eu já fiz de um tudo, assim, na vida. Meu pai é ator, minha mãe é produtora. Eu entrei numa companhia de teatro quando eu tinha 9 anos. E eu fiz parte dessa... Não era um curso de teatro, era de fato uma companhia de crianças e adolescentes. Eu fiz parte dessa companhia por 9 anos. Fiz alguns espetáculos com eles, já atuei em alguns filmes também, mas a atuação não era muito o que eu queria, assim. Fui estudar cinema. Também não me dei tão bem assim com o mercado do audiovisual. Eu gosto, até hoje trabalho dentro do audiovisual, mas eu não... eu sinto que o mercado do audiovisual, ele exige uma rotina que é muito intensa, assim. E aí pra mim é muito difícil, sabe? Tipo, me manter nessa diárias de 12 horas. O pessoal da produção aqui tá fazendo assim. I feel you. Mas é isso, tipo... E aí eu sempre tive muito interesse por tecnologia, né? Inclusive, jogo desde nova. Comecei com Ragnarok também, na época que era pago. Comprava meus vales de 12 horas, ia na Lan House jogar horrores. Gente, pausa. Só um momento aqui, porque... O 01 da produção, ela falou Ragnarok, ele ficou, eu também fazia isso. Nossa, as duas falaram Ragnarok, eu fiquei, nossa. Então, viu, vem pra 42, 01. É isso. Ele falou que tá com saudade. Minha party fugiu de Eu jogava de, como é que chama? Mercenário. Nossa, mercenário era tudo. Gente, editor, o que tá acontecendo? Eu amava. E eu amava jogar de... Era sacerdote que tinha o punho supremo de Azura? Não, era monge. Monge. Vocês são muito nerd, Sim. meu Deus! Uma coisa assim religiosa. Eu adoro a temática, né? Então eu ia de monge logo. Eu gostava de ser o suporte do time, só que meu time me abandonou, aí eu parei de jogar. Poxa. Mas só no Ragnarok que o suporte tinha a skill mais forte do jogo, né? Que era o punho supremo. Mas enfim. Gente, voltou. Isso foi maravilhoso, mas ok. Mas enfim, aí jogava bastante também. E sempre tive muito interesse. Tipo assim, eu fui ter computador pra minha geração um pouco tarde, né? Tipo, eu sou de 94 e eu fui ter computador com uns 12 anos de idade. Alguns amigos meus já tinham computador. E quando eu tive, eu era muito viciado, assim, em computador. Eu não tinha muitos amigos, durante uma fase, assim, amigos no campo físico, porque eu tinha vários amigos virtuais. E aí, passava muito tempo no computador e eu sempre tive muito interesse. Eu sempre achei que programação era algo muito, muito interessante e tal, mas eu nunca tive essa... Não sei, eu nunca soube como abordar isso, sabe? Já usei muito código na vida, mas código de outras pessoas, né? Eu fazia muita coisa no computador, sempre mexi muito com software e tal, mas, tipo, eu geralmente pegava uns códigos prontos e só aplicava, assim. E sempre tive esse interesse. E aí, mas eu nunca soube se de fato ia fazer algum sentido. E aí, no fim, eu gosto muito de lógica, né? Tipo, e eu tenho facilidade com lógica, assim. O que eu mais gostava de matemática era lógica. E aí, vim pra cá foi meio doido, assim, porque de fato eu consigo passar 12 horas na frente de um computador só, tipo, pensando em código. Eu nunca achei isso. E a lógica dela é muito boa. Eu fico do lado dela olhando e falei, gente, eu queria ser que nem você, Verona. E você falou que fica 12 horas porque alguém pede ou porque você quer? Não, porque, né, jamais, né? Tipo, eu fico aí... Eu ainda ficava pensando nisso, que eu ouvia o povo falar, né? Tipo, nossa, eu fico lá de 10 a 14 horas por dia. Eu falei, jurou, tipo, não vou conseguir. E aí eu fico, tipo, ninguém tá me pedindo, ninguém tá me obrigando. Eu fico, quando eu vejo, eu fico tipo, meu Deus, já vai dar 10 horas, eu tenho que voltar pra casa. Isso é muito engraçado, porque nós pensamos assim, é uma coisa que a gente não gosta de fazer, a gente não consegue ficar nem 1, 2 horas, né? E a gente se vê aqui passando 6, 7, 8 horas na frente do computador, né? Quebrando a cabeça, e por mais que seja difícil, a gente tá lá porque nós estamos gostando do que nós estamos fazendo aí, né? Nós se achamos. É legal que quando a gente começa a desenvolver esse apreço, esse gostar de aprender, a gente passa muitas horas e é muito estimulante, né? E ainda é mais gostoso porque você não aprende sozinha, né? Você aprende com um grupo. Isso é uma coisa que eu tava pensando, assim, no colégio. Nós, quando tínhamos trabalho em grupo, era aquela festança. Quando falava assim, o professor falava, senta do lado do seu amiguinho pra fazer. Era uma festança, aquela coisa gostosa de fazer, mas era muito raro.
E aqui é basicamente o dia inteiro você trabalhando com amigos pra poder chegar a um resultado e trabalhar junto. Isso é muito legal. E eu acho que por isso fazer parte do método de ensino, né? Essa coisa da ajuda, né? Isso faz parte da metodologia, né? Você precisa ajudar, inclusive tem o método de avaliações, né? Que, tipo, antes de você ser avaliado pelo algoritmo, você tem que ser avaliado por colegas e que são aleatórios, então te força a avaliar ou ser avaliado por pessoas que você não interagiu e tal. Então, acho que cria esse ambiente onde as pessoas estão mais suscetíveis a ajudar e pedir ajuda, né? Tipo, pessoas que comumente, talvez, nesse ambiente, você não entraria em contato se não fosse por essa coisa, né? Tipo, por esse meio, assim. E é muito bom. E como eu tava falando, tipo, eu tenho transtorno de atenção, e aí, geralmente, quem tem transtorno de atenção, as pessoas acham, não consegue focar, né? Mas não é bem isso, é que o foco funciona de uma forma diferente. Em geral, pessoas que têm transtorno de atenção têm o lado oposto, que é o hiperfoco, né? Quando você tem interesse em algo, você tem o hiperfoco, assim. E aí eu acho que a minha vida inteira eu nunca achei uma área, principalmente voltando para essa coisa de carreira, né, profissional, que me desse né, tipo, que me suprisse dessa forma e que me fizesse engajar e ficar horas e horas e horas, né, interessada nisso. E aí a programação tem sido exatamente isso. Eu acho que muito graças também a essa metodologia, assim. Porque não é como também se a 42 estivesse entregando nada, né? Não é um método tradicional de ensino onde a pessoa chega e fala, você precisa fazer isso, isso e isso. Tipo, a gente tem que resolver. E aí é da forma que for, assim. E isso é muito massa. Inclusive, no primeiro dia, ligar o computador no Mac, que eu nunca fui acostumada a tocar no Mac. E procurar as coisas ali, tipo, como se fosse detetive. Você procurar, tem um arquivozinho bem ali, deve ser alguma coisa. Clica nele. Aí vai abrindo outros horizontes. E é muito louco. E chega gente falando, você ainda tá aí? Você quer ajuda? Aí é muito perfeito isso, muito perfeito. Vocês que são gamers, então é bem essa coisa gamificada, muito né? Tipo, que vai levando vocês por um caminho. Eu queria perguntar pra vocês, tem uma coisa que a galera fala muito aqui, que é vocês aprendem ser, né, na piscina, mas muito mais do que isso, vocês aprendem sobre ser, né? Sobre vocês. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho, tipo, como é que foi esse processo de autoconhecimento. Quais foram esses momentos mais marcantes, mais emocionantes pra vocês na piscina? Eu digo que eu nunca parei pra estudar realmente na minha vida, né? Ensino médio, se eu passei matemática, física e química, tendo vergonha de falar, foi colando, com certeza. Porque, nossa, muito difícil. Então, chegar aqui e pensar já na questão de matemática, meu maior medo de entrar aqui era falar assim, isso não entra na minha cabeça, eu não sou capaz de aprender isso. E entrando aqui, primeiro dia, ainda tem o choque né, da primeira lista. Meu Deus do céu, o que é isso? Aí depois você passa com a ajuda da primeira lista, você percebe que você já absorveu coisas e que vai lhe ajudar para a próxima lista. Isso é muito mágico. Então, eu descobri também que eu consigo aprender o que eu quero, né? Basta ter empenho. Então, isso foi uma descoberta enorme para mim. E também, por ser gamer, como ela disse que ela não tinha amigo pessoalmente, aqui também facilitou e fez com que eu criasse amigos pessoalmente também, porque meus amigos... Meu melhor amigo morava em Goiânia. Eu tive que visitar ele, tipo, pra conhecer meu melhor amigo que mora em Goiânia. Eu fui visitar ele, viajei de Belém do Pará pra Goiânia. Então, aprendi a fazer amigos aqui, então esse processo também é muito legal, né? E é isso, tipo, é muito mágico e a gente vai aprendendo, e a gente vai aprendendo a socializar. Isso é muito gostoso, muito mesmo. Eu acho que eu divido algumas coisas, assim, com a Aurora. Eu também... Mas é isso, eu sinto que eu tava num processo já, eu tava vindo de um processo muito longo até, de autoconhecimento, assim, né? Eu tenho procurado, inclusive, vir aqui uma dessas coisas, assim, né? De, tipo, eu sinto que nos últimos tempos, e principalmente até com a transição, talvez seja um processo até mais longo do que o que eu tô dando crédito, assim. Mas eu acho que a transição traz muito essa coisa de, tipo, revisitar certas coisas, sabe? Dentro disso, eu tenho tido um processo muito de procurar, dentro de mim, assim, o que não é meu e que eu assumi, sabe? Tipo, de expectativas de outras pessoas, de família e de tudo mais, e que você tem que quebrar muitas dessas coisas até pra transicionar e tal, mas que várias coisas ficam no caminho. E uma coisa muito mais recente, assim, que eu tenho começado a castelar muito,
o que de meu eu deixei no caminho, sabe? Não só do que eu trago e que não é meu, mas também as coisas que eu tive que matar pra poder me adaptar em certos ambientes e tal. Então eu tenho sentido muito, eu já tava muito nesse processo, e aí eu sinto que estar agora na 42 é exatamente, tipo, o período que eu tinha que estar, sabe? Tipo, eu surtei horrores no mês passado. E eu acho que grande parte do surto do mês passado era o medo de a programação não corresponder às expectativas que eu tinha criado pra ela, sabe? Era quase como se fosse já, tipo, um último shot, assim, tipo, tem que ser isso, sabe? E eu vim morrendo de medo de, tipo, chegar e, de fato, na prática, a programação não ser pra mim, ou de eu não ter capacidade de aprender. E aí, nossa, no primeiro dia eu já saí daqui, tipo, eu liguei pra uma amiga minha, né? A Kim. Oi, Kim. Eu liguei pra ela e eu falei, velho, é isso. Tipo, é exatamente isso, saca? E justamente eu nunca fui uma pessoa, nunca consegui estudar. Eu nunca consegui, tipo, sentar e, tipo, desenvolver uma habilidade assim. E, tipo, eu sempre quis ser essa pessoa, sabe? Eu sonhava em ser a pessoa que tem um foco, assim. E eu acho que é isso, é a programação, assim. Eu cheguei aqui. E, inclusive, o próprio C, que todo mundo fala tão mal, eu acho tão fofo. A sintaxe do C é tão linda. Não, e uma coisa muito curiosa, né, sobre esse último shot que ela falou. A gente tem muito isso, talvez por nós sermos trans, né? Essa coisa de, gente, a sociedade mostra pra gente que a gente não cabe nada em nenhum canto. E aparece a 42 São Paulo, estende a mão e fala assim, vem, que a gente te aceita aqui dentro. E que você vai estudar com a gente, tipo… E você vai ser uma pessoa foda, estudando com a gente. Isso é muito legal. E, sabe, abre uma luz no fim do túnel. E literalmente foi o que eu pensei também. Eu falei, mano, a 42 São Paulo tem que ser o meu último tiro de falar assim, eu vou dar o meu melhor, eu vou estudar o que tenho que estudar, e vou passar, e seguir minha carreira aqui dentro. Porque foi o local que abriu, estendeu a mão e falou assim, bora, que a gente vai. Isso é muito lindo. Isso me lembrou uma coisa, assim, que antes de vir, obviamente, né, eu vi absolutamente tudo que tinha na internet sobre… Eu tava olhando até sobre a 42 de Moscou, gente. Eu botava pra traduzir do russo. Sabe, tipo assim, tudo que tem sobre 42 na internet, eu li, vi todos os vídeos que tinha. E tem uma coisa no Reddit que as pessoas falam, que é tipo… Sempre que alguém pergunta, 42 vale a pena mesmo e tal, sempre tem alguém pra dizer que, tipo, não, 42 é um culto. Todo mundo que entra lá, tipo, fala, eu acho que é, tipo, um monte de bot. E aí eu fico, tipo, depois de estar aqui, eu penso, tipo, é óbvio que é um culto, gente. Eu duvido que tenha uma outra forma de ensino de programação que seja tão intensa, tipo, eu entrei aqui zerada. Tipo, eu não sabia nada de programação, eu era completamente analfabeta, porque é de fato um novo idioma. Uhum. E, tipo, em menos de 4 semanas, eu tô fazendo umas listas complexas, tipo, eu tô pensando código, eu não tô copiando código, eu não tô vendo algo, até porque a gente usa o C sem nada, a gente tem que criar nossas próprias funções e, tipo… Eu tava agora ali, terminei de fazer uma função extremamente complexa, eu tava assim, ó, eu fiquei tipo, eu que fiz isso. Não, e engraçado, né, que eu vivo com ela, né? Daí eu falo, miga, primeiro eu quero pensar, criar uma lógica na minha cabeça, fonte da minha cabeça, e pra ver se tem uma lógica, né, a lógica tá certa. Daí eu olho pra ela, miga, a minha lógica tá certa? Aí ela… Tá, só preciso ajeitar uma coisa ali, uma coisa ali, aí ela me ajuda. Então é isso que é o legal da 42 São Paulo. Você primeiro tentar e falar assim, nossa, empaquei aqui. Aí vem todo mundo e fala assim, você quer ajuda? E é muito mágico isso, e você acaba subindo com a ajuda dos outros. E construir em conjunto, eu acho que tem essa coisa, né, a gente fica… Eu não lembro quem falou, alguém falou isso pra mim, assim, que nós somos as piores pessoas pra como é que fala? Debugar o nosso próprio código, né? A gente escreve alguma coisa e a gente não consegue ver o erro porque a gente criou dentro da nossa lógica. E aí, tipo, isso de pedir ajuda é muito doido, porque às vezes não é nem necessariamente, tipo, você é melhor do que eu, me ajuda aqui. Não, é tipo, qualquer pessoa que olhar seu código vai ver uma coisa que você não viu, assim. E aí cria muito essa coisa de, tipo, fazer código junto, o código sai assim, ó. Se junta 2 pessoas pra fazer um código, o código só sai naturalmente, porque uma fala uma coisa, outra fala outra, vai juntando, uma vê o erro da outra. Então a gente faz muito isso, de ficar uma do lado da outra, tipo, programando. E vocês sentiram diferença no fato de ser presencial? Com certeza. A gente comentou, a gente não sabe como foi o Basecamp online. Mas só de você… O engraçado que eu falo, né? Eu nunca falo que eu não entendi. A minha cara grita que eu não entendi, entendeu? Então eu fico, aham. Aí a pessoa, tu não entendeu, né? Aí eu,
Aham. Tipo assim, entendeu? Daí a minha cara grita. Então eu acho que se fosse online, as pessoas não iriam olhar minha cara e falar assim, ela não entendeu. Eles iam acreditar que eu entendi, entendeu? E pessoalmente a pessoa tá sentindo o teu. E tá vendo o teu gesto, né? Teus movimentos, tá vendo o seu rosto, tá vendo o modo que você fala. E ele percebe que você realmente não entendeu. E ele continua lá tentando. Então, eu acho que isso. É uma leitura de linguagem corporal mesmo. Sim. Né? Então, isso é uma skill a mais, inclusive, que você desenvolveu. E é isso, tipo, pra mim, inclusive, eu cogitei fazer o Basecamp, né? Tipo, porque é isso, eu conheci a 42 em 2019, pré-pandemia, e eu não tinha como fazer. Quando veio a pandemia, eu dei uma sorte louca de eu estar na Bahia quando começou a pandemia. Eu tinha ido... Eu tava num trabalho meio ruim aqui em São Paulo, eu pensei, eu vou passar o verão na Bahia, eu vou trabalhar em bar, eu já trabalhei muito em bar também, juntar um dinheiro no verão e volto. E aí nesse período teve a pandemia, só que também foi horrível, porque aí eu, enfim, fiquei sem casa, mas assim, por um lado foi bom porque aqui a menina que entrou no meu lugar logo foi demitida, assim, então eu teria sido demitida do meu trabalho, fui pra lá e fiquei na casa dos meus pais, que foi também um grande processo. E aí quando saiu o Basecamp eu pensei em me inscrever e conscientemente, eu parei pra analisar, eu pensei justamente, tipo, eu tenho um problema de atenção, e eu pensei, nossa, talvez a metodologia faça mais sentido pra mim, pessoalmente, se for nessa coisa, sabe? Que era aquilo que eu tava falando, o ambiente, todo mundo tá ali por um mesmo objetivo e tudo mais. E talvez o online não traga esse calor, essa coisa, sabe? Fora que também minha casa era muito barulhenta, tinha várias outras coisas. E assim, ninguém lá entende nada de programação, então talvez ninguém respeitaria. Tipo, você tá num computador, as pessoas às vezes não entendem que você tá estudando, que você tá trabalhando e tal. Então eu pensei, talvez não seja. E é muito doido porque na época eu pensei, mas se não for agora, eu acho que não vai ser nunca, né? Porque quando é que, tipo, pós-pandemia, eu vou ter um tempo pra ficar um mês focado em algo? E veio, assim, só veio. Sim. E também, tipo, o ambiente é mega confortável pra gente. É um ambiente, mano, a gente tá na frente de um Mac, sabe? Usando um Mac numa cadeira ótima pra descansar. Se fosse em casa, eu ia estar numa cadeira de bar de cerveja, sabe? Tentando codar. Então, todo o ambiente, o ar-condicionado, tudo isso faz com que... Facilita a gente. O silêncio, né? O fato de que até a conversa é sobre código, entendeu? Vê, conta pra gente, então, aquela história do metrô. Porque a gente fala que a galera fica aqui muitas horas e que a gente tem que mandar as pessoas embora porque as pessoas não querem ir embora. Então, conta a tua história do metrô que eu achei ótimo. Então, esse mês, né, eu trabalho com audiovisual, eu sou freelancer, sou autônoma. Então, minha agenda não é muito fixa, assim. Então, esse mês, eu consegui juntar um dinheiro pra piscina. E aí eu pensei, o que entrar nesse mês eu vou negar de trabalho pra conseguir focar lá e tal. Só que aí surgiu um convite pra fazer um set, que era uma diária só. E aí foi o único dia que eu pensei, então eu não vou, né? Foi uma terça-feira até, eu falei, nessa terça eu não vou pra 42, vou fazer essa diária e quarta eu volto, força total. E aí eu fui pra essa diária, foi no estúdio, né? E aí... tinha muito, assim, às vezes no set tem muito tempo de espera, né? Então sempre eu sentava e eu ficava pensando no código, eu tava tentando resolver um exercício. E eu não tinha conseguido, né? Eu tinha ido embora muito tarde no dia anterior e eu não consegui resolver de jeito nenhum. E aí eu fiquei surtando, eu falei, não, tentando criar a lógica na minha cabeça. E aí uma hora veio a lógica, só que eu tava num set. E aí eu entrei na App Store e procurei um aplicativo de C. Eu consegui achar um aplicativo de C. E aí eu consegui, eu comecei a construir o código, só que o aplicativo não funcionava pra executar o código. E eu fiquei o dia inteiro lá, eu consegui criar um código, só que eu não sabia, não conseguia testar. Aí acabou o set, eu tava indo pra casa e eu moro na linha amarela, o set era lá em Pinheiros. E aí na hora que eu tava no metrô, eu tava em pé assim no metrô pensando no código ainda, aí o metrô parou, estação Fradique Coutinho, eu só saí... Naturalmente, eu moro na República. Eu só saí e fui andando. Eu falei, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Aí eu me toquei que eu estava vindo já andando para 42. Eu cheguei aqui 9 horas da noite, depois de 12 horas de set, sentei e consegui resolver meu código em 1 hora. E fui pra casa. Arrasou. Então, daí você descobriu que é uma seita de verdade. É uma seita. É uma seita. Não tem como não ser uma seita, gente. E como é que tá sendo a piscina pra vocês? Em termos de cansaço, em termos de expectativa? Eu acredito que, pra mim,
eu estou fazendo por onde? Então, eu tô com a cabeça bastante leve quanto a isso. Eu tava brincando que na última reunião que a gente teve de comunidade, eu tava com a cabeça leve. É porque eu sou assim, a minha cabeça vive nas nuvens. Só que daí você falou, vamos apressar com as listas. Aí pronto, já meteu um negócio na cabeça. Meu pai do céu, tenho que fazer lista. Meu Deus do céu. Aí você, a última prova é a mais importante. Aí eu falei, pronto. E agora eu vou ter que estudar muito pra tentar fazer a última prova e pelo menos acertar 2 exercícios, meu Deus do céu. Então, essa parte da piscina, eu tô tranquila porque eu sei que eu tô fazendo a minha parte. Muito, entendeu? Saber que eu absorvi coisas que, né, eu não sabia nada. Literalmente não sabia nada. Primeiro dia, o pessoal falando, dá um LS. Eu falei, meu Deus, o que é LS, sabe? Da onde vem isso? O que significa LS? O que significa PWD? Então, muitas coisas estão entrando na minha cabeça e eu tô absorvendo. Então, isso me faz sentir mais confortável. Mas daí, ainda assim, tem essas coisas pra ainda fazer. Então, vem e começa a criar uma neura na nossa cabeça e querer se preocupar mais ainda. Mas isso também eu acredito que seja pra gente chegar e pra gente melhorar cada vez mais. Então, por enquanto, eu tô de boa. Nossa, pra mim tem sido doido. Doido demais, assim. Tipo, sério, eu não sei explicar, assim. A Aurora vê, eu fico na frente do computador parecendo que eu tô na final de Copa do Mundo, assim. Eu faço qualquer coisa funcionar, eu fico... E é isso, é uma satisfação muito grande o tempo todo, assim. E eu acho que também eu me preparei muito bem psicologicamente. Tipo, é isso, eu surtei todo o meu surto foi no mês passado. Depois que eu entrei aqui, tudo só fez sentido, assim. E por mais que... Eu acho que o mais intenso é a parte física, eu acho. Porque é isso, né? Não é como se a gente não pudesse ter um day off, por exemplo, né? Ninguém obriga a gente a estar aqui de segunda a segunda. Só que você acaba construindo essa relação. Assim, pelo menos eu crio uma cobrança absurda de estar aqui. E não porque eu preciso... Porque não tem uma competição, né? E aí é que tá. Eu acho que não tem nenhum ar competitivo, assim. As pessoas não estão competindo umas com as outras, tá todo mundo se ajudando o tempo todo. Mas eu criei uma coisa até com o próprio aprendizado. Não é nem tipo assim, eu quero fazer tantas listas ou chegar em tal lugar. Mas não, é porque tipo, você vai... Eu chego em casa e eu fico pensando em código, sabe? E aí eu venho pra cá e passo 10 horas aqui, 12 horas aqui, mas é muito mais porque eu quero aprender, eu quero chegar no fim da piscina e ter, né, aprendido bastante, assim. E eu sinto que essa semana foi a primeira que eu parei e pensei, tipo, nossa... Eu aprendi muito, tipo, muito. Eu tô fazendo umas coisas, tipo, sozinha. Assim, não sozinha, a gente tá sempre, né, com a ajuda, mas eu tô conseguindo chegar sabe, tipo, construir uma lógica na minha cabeça e desenvolver códigos. Isso é muito doido, assim, é muito foda. E essa coisa da 42 de São Paulo, entrar na nossa cabeça e a gente fica pensando em código. Teve um dia que eu cheguei na 600, aí eu fui dormir em casa... E veio a lista 600 no meu sonho. E eu falei, eu tive controle e acordei e falei, não, deixa eu ver isso só na 42. Aí eu acordei, respirei e fui voltar a dormir. Aí quando eu vejo de novo o mesmo sonho com o exercício. Aí eu acordei de novo e falei, calma, bora, né? Ter um tempinho de dormir também, porque é mais saudável do que ficar pensando só em código, até dormindo. Aí... voltei a dormir e quando eu vim pra cá, eu falei, agora a gente faz. Eu sou o Akin. Como é o nome do seu amigo de Goiás que você foi? Guilherme. Sou o Akin ou sou o Guilherme? Se eles perguntassem pra vocês, o que é 42? O que você responderia? O que é essa tal dessa 42 você tá metida? É uma seita. Ai, não sei, isso é muito doido. As pessoas me perguntam, tipo, as pessoas vêm falar comigo, né, amiga, vamos sair. Aí eu falo, eu tô no curso de quê? Cabeleireira. Eu não sei. Eu evito explicar o tempo inteiro, sabe? Tipo, porque é meio doido, assim. Tipo, eu tô no curso. Aí o Renan tava falando, né? Que a família dele já virou pra ele assim e falou: que curso é esse, hein? Que você vai toda sexta-feira às 2 da manhã. E por que agora está aqui, né? É um negócio que é aberto 24 horas. Que eu passo aqui 12 a 14 horas do meu dia. Que eu tô negando de sair nos fins de semana com todos os meus amigos. Tipo... Ninguém vai acreditar que eu tô num curso
A pessoa fala comigo às 7 da manhã, eu falo, tô no curso. E um curso na Aspicuelta, né? Que é uma das ruas que mais tem bar em São Paulo. Você tá no curso, às 2 da manhã, na Vila Madalena. Sim. Literalmente, né? E a gente não tem nem como falar que é um... É difícil definir a 42 São Paulo, porque, a princípio, a gente tá num processo seletivo, então ainda não é um curso, né? Mas a gente não sabe como definir. Então, quando pergunto pra gente, a gente fala... Eu, pelo menos, falo, tô num processo seletivo que consiste em estudar um mês com eles, entendeu? Direto, de segunda a segunda. E é isso, tipo, a 42 São Paulo, eu falaria que, como eu vi o podcast da Areta, e ela falou, né, que é um relacionamento tóxico, né? Porque é aquela coisa que você tem os momentos que é aquela de cobrança, que você se sente triste por você se deparar com uma coisa nova, porque todo exercício é uma coisa nova, né? Então você se depara com uma coisa nova e você fica tristinho. Mas depois vem toda aquela parte boa, né? Tipo, de estar aqui, de aprender. E você vê que você tá conseguindo passar de exercício. Então, eu quase falaria que é um relacionamento tóxico. Mas não é interessante falar que é um relacionamento tóxico, porque não é bom estar num relacionamento tóxico, Nunca é bom, né? exato. Mas é um relacionamento bem complicado. Não, eu acho que tem dias que você se sente a pessoa mais burra do mundo, e aí 15 minutos depois tu fala, meu Deus, eu sou um gênio. Assim, eu sou a pessoa mais inteligente do mundo. Então, eu concordo. E eu com definiria também que 42 é uma família que a gente escolhe passar bastante tempo com. Ai, que lindo isso. Porque é uma outra família. Você acaba criando laços aqui, tipo, incríveis. Eu conhecia a Verona aqui, tipo, é pra vida. A gente já marcou de sair daqui, tipo, Quando der pra sair. pra jantar. Depois aqui de terminar sexta-feira, da gente marcar um dia de jantar. Então, a gente acaba Não, e a gente criando. fica se cobrando, assim, que é tipo, gata, tem que entrar. Eu Sim. não vou entrar sozinha, não. Vamos entrar, tem que vamos entrar. E uma coisa que vocês trouxeram que eu acho muito legal é o processo ele é intenso e diferente de processos seletivos normais, né, tradicionais, que o processo seletivo geralmente ele te toma muito, né? Então ele não te dá nada em troca. Aqui vocês mesmo participando do processo seletivo ganham muito, então independente de... Então, uma coisa que eu tava conversando com as pessoas é que é tipo assim, antes de vir eu via muito a piscina como essa última etapa para entrar, né? Tipo, como um processo seletivo. Mas eu acho que a piscina em si é um curso, né? Tipo, a piscina sozinha, mesmo que a pessoa não entre, ou mesmo que a pessoa passe e não queira cursar, o que você aprende aqui, tu leva com você, né? Independente de você entrar ou não pra 42, é muita coisa. Tipo, eu sinto que eu já tenho agora uma base, mesmo que mínima, em programação. Eu já tenho a capacidade, e eu acho que é por isso que é tão legal, assim. E só quando eu entrei aqui é que eu entendi uma coisa que vocês repetem o tempo todo, que é de aprender a aprender. Porque eu acho que, assim, eu tinha muita dificuldade de sentar em casa. Eu sempre tive interesse em programação, mas eu nunca sabia por onde começar, né? Programação é uma área extremamente extensa e por ser uma área virtual, virtual não, mas tipo, enfim, de computação, né? Você tem muita coisa online. Você tem muito, muito, muito conteúdo online. E você nunca sabe para onde aprender, que linguagem eu vou aprender, como aprender essa linguagem. E eu acho que justamente a 42 cria no mínimo essa base de que, você é capaz de aprender, e 2, te dá uma, sabe, tipo, te constrói essa, não sei, essa vontade de aprender, assim, né? De, tipo, e saber mais ou menos que caminho procurar pra chegar nisso, assim. Se eu te pedir pra vocês duas construírem um foguete, pelo menos vocês já sabem começar agora, já sabem. Pelo menos onde procurar, jogar. Pelo menos isso já rola, né? Já Já dá pra montar o cantinho, assim, do foguete. Rascunho. Uma coisinha de cada vez. Pra gente finalizar, meninas, eu tô amando o papo, mas eu queria saber, independente da 42, o que vocês querem com programação? O que vocês querem construir na vida de vocês? Eu vi, de novo, né, vi o podcast do Lucas 40 e ele falou, posso ser sincero, né, quero dinheiro. A realidade das pessoas trans, às vezes, é um pouquinho triste, né? Então, saber que o desenvolvimento de software pode mudar a sua vida. Então, tipo, pensar em uma vida estável, que a gente não precisa passar por algumas coisas que mulheres e pessoas trans são, né, suscetíveis a viver, isso já é uma coisa muito grande. De a gente saber, nossa, isso aqui é uma oportunidade de eu ter uma vida sossegada, né? E eu sempre penso, assim, né, em criar algum modo de facilitar
para as pessoas trans de procurarem emprego. Eu sei que existem plataformas que entram em parcerias com empresas que disponibilizam vagas para pessoas trans. Só que eu imagino, e se tivesse um aplicativo, né? Para facilitar as pessoas trans. Porque no celular, agora com o aplicativo, tipo, 1000 vezes mais fácil, né? Então, se tivesse isso, se tivesse outras coisas que facilitassem a vida das pessoas trans, né? Porque eu passei muitas coisas que dificultaram a minha vida sabendo o desenvolvimento de software, eu posso facilitar. Então, isso também eu tenho essa ambição de tentar melhorar um pouquinho o mundo das pessoas trans. Que linda. Eu acho que primeiro eu tenho uma coisa assim de aproveitar muito o processo, assim, sabe? Primeiro, a programação veio pra mim como quase uma utopia mesmo, assim, sabe? Uma coisa que parecia até boa demais pra funcionar do jeito que... E eu não gosto de ficar projetando muitas coisas, assim, né? De pensar, nossa, isso vai me proporcionar isso, porque é impossível saber. Mas eu acho que com a programação eu procuro algumas coisas, assim. Eu procuro que é uma coisa que já tá em movimento agora, que é tipo... construir esse conhecimento, sabe? Por enquanto, o que eu mais quero da programação é programar mesmo. Tipo, antes de qualquer coisa. As pessoas ficam perguntando qual área eu tenho mais interesse. Eu não sei, gente. Eu cheguei na programação agora. Eu acho, tipo, super... Claro que super fica na minha cabeça, assim, games, ou inteligência artificial, realidade virtual, que são áreas que eu tenho interesse enquanto consumidora, mas que talvez na prática seja um saco. Talvez, né, as linguagens eu não goste, talvez... Então eu não sei. Hoje em dia eu até fico pensando assim, em cibersegurança, que é uma coisa bem hacker, assim. Mas eu realmente não sei, assim, que área seguir. Mas eu penso muito na programação, inclusive, que conversa um pouco com o que a Aurora falou, eu sinto que a programação é uma área que tem muito mais a ver com mérito também, sabe? Eu sinto que, enquanto travesti, é muito difícil, às vezes, permear certos espaços. E por mais que você esteja ali, você não pertence àquele espaço e as pessoas te fazem questão de te lembrar disso o tempo todo. E a programação, claro, também é uma área problemática, porque, né, é um reflexo da sociedade, mas eu sinto que existe espaço, sabe? Existe a possibilidade, porque se tu é bom, se tu sabe codar, tu vai, sabe? Tipo, você pode inclusive trabalhar remotamente, ninguém nem vai, sabe? Tipo, enfim. Eu acho que dá tantas possibilidades que eu acho que é uma área que pode me proporcionar poder apenas focar e pirar em aprender, em desenvolver, em construir, sem ter que lidar, né, na carreira, diariamente, com demandas de gênero, assim, saca? Diretamente. Não sei como colocar isso em palavras, mas assim, sabe que eu possa simplesmente trabalhar e não me provar todos os dias, assim. Ai, meninas, eu tô torcendo muito por vocês. Independente da 42, mas que vocês se tornem grandes engenheiras de software e que vocês usem isso para mudar a vida de vocês e de muita gente, né? Então saibam que vocês são referência para muitas pessoas trans hoje, para muitas pessoas cis. Então vocês são uma referência para mim também. Eu admiro muito vocês duas. Acho que vocês estão fazendo muito, sendo muito corajosas por estar questionando e sim, esse espaço é para mim e eu vou nessa. Então, sejam muito bem-vindas, estamos de braços abertos. Obrigada. Eu queria agradecer, porque a gente sabe, né, o quanto é difícil alguém estender a mão pra gente, e a 42 São Paulo faz isso, e ainda ajuda com auxílio se você tiver dificuldade. Então, é muita ajuda para pessoas que quase não têm tempo de viver, só de sobreviver. Então, vocês estão fazendo uma coisa muito legal, e pra mim, vocês estão de parabéns, real. Se você tá vendo esse podcast, se sentiu inspirada e quer participar da 42, a gente tem um sistema de bolsa auxílio. E eu vou colocar o card, o link da Nina explicando o sistema de bolsas por aqui. Perfeita. Obrigada, gente. Venha pra nós codar! Venha! Codar! Codar!